insistiu tanto que eu vim aqui fazer anestesia para ele. E aí tem uma pequena história. Quando eu estava anestesiando uma criança para ele estava operando uma amígdala, ele chegou e disse assim para mim: tu sabe operar amígdala? Sei. Tu não quer entrar no campo aqui fazer? Por quê? Porque eu estou me sentindo mal. Poxa, claro, eu entrei no campo, ele ficou cuidando, a freira, da enfermeira da sala ficou cuidando da anestesia um pouquinho, aí eu fui e terminei a cirurgia. Tinha uma outra cirurgia, ele me pediu que eu fizesse. Eu, pô, já está se sentindo mal, então iniciei a anestesia, estabilizou tudo, eu fui lá e fiz a cirurgia. Na quarta-feira seguinte, diz ele para mim: tu não quer ir começando? Eu disse: para aí, o que está acontecendo? Ele: eu não posso ver sangue, eu não me dou bem com cirurgia. Tu não quer vir trabalhar comigo? Eu disse: não, não quero fazer anestesia e nem otorrinolaringologia. Eu já estava pensando mais na plástica. Mas aí acabei aceitando. E aí, David, daí eu fiz a minha formação, retomei a otorrinolaringologia. Aí eu passei um período em Porto Alegre, fui a Montevidéu, passei lá 1 mês e pouco em Montevidéu, fui ao Rio de Janeiro, fiquei uns 2 meses lá. E foi assim, fazendo formação avulsa, né? Mas sempre voltado para o nariz, né? Aí eu comecei a trabalhar, né? E aí os casos cirúrgicos me vieram e eu comecei a atender crianças com fissuras lá palatinas. Então foi meu primeiro contato assim com a cirurgia reconstrutora da face. Nesse meio tempo surgiu um colega meu, o Roberto Camozato, que esse já tinha formação de cirurgia plástica, pedindo para que pudesse vir comigo, porque o Dr. Camozato lá em Sananduva, ele era estudante e ele participava das minhas cirurgias gerais lá. E aí nós começamos a fazer a cirurgia plástica em Lajeado. Isso lá pelo ano de 74. E aí a coisa começou, tá? E em 78, em 75 eu achei que eu precisava de aprimorar as coisas da plástica facial. Poucos otorrinolaringologistas se dedicavam à cirurgia no nariz. Aí eu resolvi ir aos Estados Unidos. Aí eu lembro que eu juntei $30 mil na época, passei um monte de tempo juntando dinheiro e fui pro Kentucky. Eu era rotariano, tinha um convênio lá, fui para Louisville. E fiquei lá quase 1 ano, lá mais voltado para a cirurgia crâniofacial. Crianças com deformidade, mas a plástica geral também. Quando eu voltei para aqui, para Lajeado, eu me tornei uma referência entre os otorrinolaringologistas brasileiros. Eu fui praticamente um dos primeiros otorrinolaringologistas a se dedicar à cirurgia plástica facial, né? Então me tornei uma referência, os colegas começaram a me mandar os casos, me solicitaram muito para que eu fosse a Porto Alegre, mas eu estava muito bem aqui, né? E comecei a atender 1 vez por semana em Porto Alegre e a coisa foi. Até que lá pelas tantas, os fissurados começaram a me tomar muito tempo e os modelos que eu via lá nos Estados Unidos, era sempre um trabalho de grupo, porque é uma área muito complexa. E aí nós resolvemos criar a Fundef. Sobre isso, mas isso já é uma etapa porque outra, né? Isso eu vou ter que perguntar, que é esse teu envolvimento social que é muito forte, muito intenso. Me chama a atenção que dentro desta tua caminhada, as pessoas hoje pensam no Davis, principalmente esta nova geração, elas consideram o Davis fazendo apenas a cirurgia plástica, a cirurgia muito mais estética, diríamos assim, não o estético por um problema, um eixo, um acidente, uma reconstrução, não, algo estético mesmo, né? No sentido de querer ficar mais belo. Mas a gente sabe que a tua caminhada é muito mais intensa do que apenas esta área, esta condição. Tu vens com envolvimento durante muitos anos, trabalhando face, reconstrução de face, trabalhando plásticas em geral, tal, mas me chama a atenção que se fala hoje muito, pra caramba, nesta questão da reconstrução facial. Inclusive teve uma equipe na França que um dos participantes esteve aqui na clínica, é teu amigo pessoal, te considera como um pai, eu sei disso, e ele esteve nesta equipe que fez a primeira reconstrução de rosto.
por que está se falando tanto nisso e por que está se investindo tanto nisso e por que tu acabaste tendo uma visão já há tantos anos atrás nesta área da face? Bom, uma outra posição que eu tenho. A história de vocação é uma coisa relativa, né? No geral, nós gostamos naquilo que nós nos sentimos seguros. E a segurança vem na maturidade e também vem na oportunidade de se desenvolver alguma coisa, né? Então, na otorrinolaringologia, veja bem, eu cheguei aqui, foi meio que um acaso eu entrar na otorrino, né? Depois, dentro da otorrino, eu me dediquei à face porque eu tinha um envolvimento, assim, inconsciente de reconstrução, de estética, né? Mas eu acho assim, por que a face? Bom, eu estou ligado na face, mas cada um tem a sua área. O Dr. Pivato, que é o nosso companheiro aqui, é da gastroenterologia, ele tem as mesmas vinculações que lá. Mas a face, eu concordo, ela tem uma outra conotação, porque a imagem de uma pessoa está sobretudo na face, né? A imagem, tu olha para uma pessoa, tu lê todo o perfil de uma pessoa na face. Então a face é importante porque ela é a expressão física da pessoa e pode ser a expressão de todo um ser interior também, né? E a face, ela é muito complexa, né? A face recebe todas as influências ambientais, né? Ela está na parte mais alta do corpo, então ela está mais exposta, né? E tu falasse assim, naquela história do transplante de face, foi uma emoção muito grande, porque a primeira vez que eu vi uma demonstração foi há uns 4 anos lá nos Estados Unidos, num congresso, onde apareceu o chefe da equipe que fez aquele transplante de face, assim, que eu vi ele de longe, assim, não tive a ocasião de conversar com ele. Mas agora, no mês de março, que eu fui à França, a convite de uma desses colegas que teve aqui, fui falar sobre o meu jeito de operar nariz e também o meu jeito de operar os fissurados, né? E então não foi um grupo muito grande, havia umas 400 pessoas lá no evento, mas na frente tinha umas pessoas assim mais importantes e eu muito tenso, afinal tinha que falar inglês e aquela história toda, né? Então apresentei meu trabalho, tudo, e quando eu terminei veio uma pessoa conversar comigo, né? E falou, e era o chefe dessa equipe que fez o primeiro transplante de face, né? Então eu tenho assim no meu currículo, certo? Tá. Mas eu até perdi um pouquinho o fio da meada, porque tu colocasse a história da face. Mas eu acho que eu acho que aqui tu acabas colocando de uma forma super bacana. Eu vejo que sociedades como a nossa, menores, muitos têm dificuldade em dizer aquilo que sabem fazer e tem muita dificuldade em falar sem que algum tipo de acusação de modéstia apareça. Mas a gente sabe, Davis, e muitos profissionais reconhecem hoje e já têm as informações sobre essa tua capacidade, esse teu talento, como tu é reconhecido. A minha curiosidade era, quando tu começaste a contar dessa tua experiência na França, como foi que eles receberam o jeito como tu fazes? Como eles te ouviram? Qual foi a impressão que tu tivesse a respeito desse recebimento, dessa percepção deles do teu trabalho? Bom, foi uma outra história. Eu faço cirurgia facial, em especial nariz, há muitos anos. Então, existe uma maneira de se fazer a cirurgia no nariz. A maioria dos cirurgiões no mundo inteiro, por exemplo, pega um nariz que tem uma giba, um dorso alto, um nariz adunco, né? A maioria dos cirurgiões corta o dorso do nariz fora para diminuir o nariz. E eu fiz, como todos os cirurgiões, durante muitos anos. Mas depois se começa a acompanhar a evolução, os resultados a longo prazo, acaba aparecendo um estigma no nariz, falta um pedaço, né? Então, não é racional
que para se melhorar o aspecto de uma coisa, tu corte um pedaço dessa coisa, uma parte, principalmente o dorso do nariz, porque logo abaixo, internamente, está a válvula nasal, está a parte sensitiva, olfativa, enfim, aquelas coisas todas, tá? E eu comecei a questionar, e no ano de 54, um sujeito chamado Cottle, ele era um músico, tocava violino, e ele, num concerto lá, apaixonou-se por uma pianista russa, tocando o concerto número 2 do Rachmaninoff, que é um dos preferidos meus, e ele se apaixonou por aquela pianista. E aí ele era músico, professor de matemática, e eles saíram pelo mundo para tocar. Mas ela fungava muito, sabe? Ela fungava muito. E aí ele reclamou, que diabo, por que tu funga tanto? Não, porque eu não respiro bem. Aí o que é o amor, né? Eu vou estudar medicina e vou resolver esse teu problema. Olha que incrível. Aí ele foi para Illinois, entrou na faculdade de medicina. O curso de medicina é 4 anos nos Estados Unidos, depois tem mais um ano de internship, depois tem a residência. E ele fez no basement é aquela parte que os americanos, as casas de clima frio têm, é um porão, né? Ele fez no basement um laboratório caseiro para ele, e ele começou a estudar e estabeleceu as bases da fisiologia nasal. E ao invés de tirar um pedaço do nariz, ele modelava o nariz e baixava o nariz. E aquilo ficou conhecido como uma técnica chamada push-down. Mas ele não teve êxito porque ele era músico, não era cirurgião. E ele não teve aquele finesse nas mãos para fazer toda a parte, inclusive estética. Mas ficou a ideia. Essa ideia se divulgou um pouquinho, mas foi reprimida. E eu, insatisfeito com esses resultados de amputar o nariz, uma parte, isso acabia aparecendo, eu lá pelas tantas, em certa fase eu fiz um curso onde foi citado isso, eu comecei a pensar nisso e de um momento para outro eu disse, não, eu vou mergulhar nisso aí e vou desenvolver. E comecei a treinar. Comecei a desenvolver, comecei a pensar. Schopenhauer diz que o conhecimento está dentro da gente. Comecei a tirar as coisas da minha algibeira cerebral, né? E comecei a sistematizar uma maneira de operar nariz. Aí houve um congresso em São Paulo, um encontro lá em São Paulo, eu fui convidado, e aí eu fazia parte de uma mesa redonda, e cada um apresentava um tema, eu apresentei o meu tema lá, sobre rinoplastia conservadora. Quando eu terminei de falar, um francês, o Yves Saban, chegou e disse assim, escuta aqui, doutor, tu tirou o meu assunto, onde é que tu viste isso? Ah, foi da minha cabeça. Eu vou falar a mesma coisa. Mas que bom. Isso prova que eu... Que bacana. Tenho razão na minha... E ele foi lá, fez e começou me citando, né? Eu estou sendo redundante aqui, porque esse médico que eu não conheço, esse colega, apresentou isso. Eu nunca vi ninguém operar daquele jeito, foi um jeito que eu criei. Então, quando eu apresentei em São Paulo isso, eu fiquei assim, eu despertei nesse francês. Aí nós começamos a trocar mensagens e trocar... Ele é um anatomista de primeira, um professor lá em Nice, na França, um sujeito de renome internacional. Lá pelas tantas eu disse assim, Epos, tu não quer vir a Lajeado um dia? Eu disse, mas como é que tu não me convidasse até agora? E eu convidei ele e veio para cá. Convidei mais o Pedro Vital, que é um nome de São Paulo, um dos primeiros nomes em cirurgia facial plástica. E ele veio a Lajeado, ficou aqui. Bom, aí abriu o caminho, né? Então... Aí eu entrei, sem pretender, né? Eu entrei assim, comecei a ser tolerado num ambiente que talvez eu jamais chegasse, porque... Mas chegaste pela tua capacidade, e tua incrível então capacidade. Foi uma coisa assim... Mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, a conversa está muito boa, não sai daí, a gente já volta, até mais.